Tema de hoje, intolerância. Como você tem agido com o seu irmão? Como você tem vivido o cristianismo que você prega? Para isso, temos aqui a doutora Damari School, ela que veio falar um pouco sobre liberdade religiosa. Também vamos falar sobre outros tipos de intolerância que temos vivido nos últimos dias. Temos também Daniel Salles cantando suas belas músicas aqui, lançamento de CD também. E, é claro, o pastor Gilson Brito com uma palavra que vai falar ao seu coração. O programa Além dos Fatos começa agora. A gente quer saber o que você está pensando neste momento sobre esse tema. Tem tomado as redes sociais nos últimos dias. Hoje mesmo, essa noite mesmo, aconteceram aí alguns casos de intolerância religiosa nos Estados Unidos. E a gente quer saber o que você tem a falar sobre isso. Entra lá nas nossas redes sociais, manda também os seus abraços. Daqui a pouco tem abraços aqui sendo mandados ao vivo e a gente quer saber que você participe. Para isso, entra lá no Instagram, @AlemDosFatosNT. Está aparecendo tudo aqui na sua tela agora. @AlemDosFatosNT é o nosso Instagram, facebook.com/AlemDosFatos. Temos também o nosso e-mail, alemdosfatos@novotempo.com. Manda o seu e-mail para a gente, que a gente pode também estar mandando para você a revista, que o pastor já vai anunciar. E também o nosso blog, novotempo.com/AlemDosFatos. Nosso canal no YouTube, que a gente quase nunca fala, mas os vídeos estão sendo subidos todos para lá, tá, gente? É o youtube.com/AlemDosFatos, é isso mesmo, produção? /AlemDosFatos, é isso mesmo. Entra lá, deixa seu comentário, curte, compartilha essas mensagens que a gente tem deixado aqui no nosso programa. Bom, hoje o tema é intolerância. Você se acha uma pessoa tolerante? Até que ponto? Vamos ver algumas histórias, alguns casos de pessoas que sofreram com a intolerância. Uma criança, como tantas outras, de apenas 11 anos de idade, foi apedrejada por causa de sua religião. Um jovem, como tantos outros, perdeu o braço e o melhor amigo por causa de seu estilo musical. Casos de intolerância, seja por religião, estilo musical, time e tantos outros motivos, muitas vezes nos fazem pré-julgar quem na verdade é igual a nós. O fanatismo religioso vitimou a menina Kailane Campos no último domingo. Ela teria saído de uma cerimônia de sua religião vestida a caráter, quando dois homens que se apresentaram como cristãos começaram a insultar o grupo. Um deles atirou uma pedra que acertou a cabeça da menina. Em entrevista a portais de notícia, a avó da criança descreve como foi o momento da ofensa. O que chamou a atenção foi que eles começaram a levantar a Bíblia e a chamar todo mundo de diabo. Vai para o inferno, Jesus está voltando, disse Kátia Marinho. Essa noite, uma igreja afro-americana na Carolina do Sul, Estados Unidos, sofreu um ataque descrito pela polícia americana como crime de ódio. Um homem branco teria entrado na igreja e atirado contra os fiéis. 9 pessoas foram mortas pelo criminoso. Em 7 de dezembro de 2003, Flávio Cordeiro pegava o trem na estação de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Aquela que parecia ser uma viagem tranquila, acabou com a vida do melhor amigo do jovem e a perda de seu braço. Minha vida mudou muita coisa, né, daquele dia em diante. Assim, eu fico mais triste pela nossa justiça, né? Por saber que quem fez isso comigo tá solto aí, certo? Né? Um já foi preso, né? Depois desses 11 anos aí, um conseguiu ser preso agora e estamos aguardando a justiça dos outros dois. Eu vou ficar tranquilo, sim, um pouco mais aliviado quando eu ver que todos eles foram presos e estão pagando pelo que eles fizeram.
Um grupo de jovens denominados skinheads teria pressionado os garotos a pularem do trem em movimento. O motivo? Por apreciarem um estilo musical diferente do deles. O crime por intolerância chega a penalizar o agressor a pelo menos 5 anos de cadeia. Os casos tiveram repercussão nacional e internacional. Tratam-se de pessoas que, mesmo diferentes em suas crenças, ideologias, estilos musicais e outras coisas, apenas fazem um pedido. Eu acho que respeito eu acho que é o princípio, assim, de tudo, assim, né? Educação, né? Respeito, eu acho que é você respeitar o próximo, né? As decisões que as pessoas tomam, né? Religiosa, musical, enfim, é uma palavra bastante forte. Se tivesse respeito um pelo outro, acho que muita coisa de ruim não estaria acontecendo ou não viria a acontecer. Primeiramente, gostaria de dizer ao Flávio, parabéns pela sua força e que Deus continue te dando muita força para enfrentar essa nova vida. E a menina Kailane, isso tudo que você passou, vindo de cristãos, de pessoas que se dizem cristãs, isso não representa em nada o cristianismo que a TV Novo Tempo prega. E a gente foi para as ruas para saber se as pessoas são intolerantes e se já sofreram algum tipo de intolerância. E olha só o que a gente se deparou. Alguém já agiu com intolerância pelo estilo de vocês? Já. Muitas vezes. Olha assim na rua, quer humilhar, quer xingar bastante. Tipo, acho que a gente é diferente, né? Mas... Trabalho? Trabalho é a pior coisa também. Pra encontrar é bem difícil. Por causa do estilo, por causa das roupas. É vagabundo. Olha assim e fala, é vagabundo, é marginal. As pessoas acharem uma coisa antes de conhecer, sabe? Tipo, achar que sou lésbica, exemplo. Sem entender, só por causa da aparência. Como que foi? Porque as pessoas olham para sua cara e pensam que você nunca tem dinheiro para pagar o que você está querendo comprar naquela hora, né? Isso eu acho uma falta de educação tremenda. Por trás de todo ser humano tem uma pessoa, né? Tem sentimentos, então é respeitar, né? Aceitar a opinião de cada um. A gente tem que dar respeito para ser respeitado. Porque eu não gosto que faça comigo, então eu não pretendo fazer com as pessoas. E você já sofreu algum tipo de agressão verbal ou física por conta disso? A verbal, sim, quando eu era gorda, né? Quando eu estava gorda. Então é terrível. Verbal, sim, e a gente fica bem pequenininha, né? A gente teve um probleminha ali com o áudio, mas deu para perceber que falta muito respeito nesse mundo. Eu já estou aqui com a doutora Damares Moura. Doutora, como que a gente pode definir a intolerância, esse tipo de atitude tão grosseira, tão feia, né, da gente ver isso? Como que a gente pode definir a intolerância? Eu costumo dizer, Ana, que a intolerância é a perda da capacidade de reconhecer o outro, de ver o outro, não é? E o intolerante, por causa dessa visão estreita que ele tem, porque ele só se relaciona com seus próprios interesses e com aquilo que ele entende que é melhor do que tudo, ele não consegue enxergar a diferença, ele não consegue prestigiar nenhuma espécie de diferença. A gente pode envolver o fanatismo ali junto com a intolerância? Sim, porque fanatismo, extremismo, intolerância estão na mesma família de coisas, né? A intolerância é a modalidade mais odiosa da discriminação. Né? Discriminar é separar pessoas, não é? E intolerância ela leva à violência mesmo, tanto a violência de natureza física ou mesmo violência de natureza psicológica, não é? Emocional. Então, o intolerante, ele normalmente é violento. Essa é a expressão mais fiel da prática da intolerância. Agora, relacionado à expressão, existe um limite para a liberdade de expressão? Acho que isso é tão importante a gente dizer, porque não existem direitos ilimitados.
todo direito e todo exercício de direito, ele encontra um limite. Qual é o limite do exercício dos direitos? Isso vale para a liberdade de expressão, isso vale para a liberdade religiosa. É a dignidade do outro. Todas as vezes que eu exercer um direito de modo a ferir de qualquer maneira a dignidade do meu próximo, né, que diminua a vida digna que todos devem ter, o direito encontrou seu limite. Portanto, a liberdade de expressão, como todos os outros direitos, tem limite e tem que ser exercido dentro deste limite. Né, essa confusão que se faz, e muitas pessoas pensam que liberdade de expressão só é verdadeira quando ela não tem limite. Eu posso dizer tudo, posso fazer tudo. Não, eu não posso dizer tudo. Eu posso dizer tudo aquilo que não fere a dignidade do meu próximo. Aí entra também o respeito, né, doutora? A gente pode definir esse tal limite como respeito? Eu gosto muito de respeito, né? Para além da tolerância, eu penso que o respeito está para além da tolerância. Né? Porque o respeito é você reconhecer o outro como objeto da mesma consideração e do mesmo prestígio que você reivindica para si. Isso é respeitar o outro. Não é? Então, todas as vezes que eu não reconheço que o outro não é digno ou merecedor do mesmo reconhecimento que eu reivindico para mim, eu não estou respeitando aquela pessoa. É uma via de mão dupla. E, aliás, a única forma de ser respeitado é respeitar. É uma ponte, Ana. Respeito é uma ponte que liga os abismos das diferenças. Então, eu não sou obrigado a compartilhar, eu não sou obrigado a concordar, mas eu sou obrigado a respeitar. Agora, doutora, a senhora me trouxe alguns dados interessantes aqui, falando que essa intolerância toda, ela seria a origem das maiores guerras que a gente costuma ver aí nas televisões. Me explica um pouco sobre isso. A intolerância religiosa, ela não diminui. Ela aumenta no mundo inteiro. Não é? Tanto que a liberdade religiosa certamente vai ser um dos assuntos mais importantes do presente século. Não é? Agora, a intolerância religiosa, segundo dados da ONU, pelo menos 75% das guerras havidas e em curso no mundo, não é, são resultado de intolerância religiosa, étnica ou racial. Né? Portanto, é o mau uso. Eu não gosto de dizer que religião faz a guerra. O mau uso da religião não é, pode levar à guerra e tem levado, a gente tem assistido isso dioturnamente. Com certeza. Doutora, agora só para a gente finalizar e prestar um serviço também a quem está nos assistindo, se alguém for alvo de algum tipo de intolerância, seja religiosa, seja por estilo, a gente está falando mais aqui sobre religiosa, se alguém for alvo de intolerância, o que fazer? Ana, é importante dizer que qualquer espécie de discriminação no nosso país é crime, seja por raça, cor, etnia, religião, gênero, é crime. A Constituição Federal assim o considera. Mas existem leis bem específicas e o Código Penal brasileiro, no artigo 208, criminaliza com até 1 ano de detenção. Não é qualquer espécie de violação a sentimento religioso, a símbolo religioso, a cerimônia religiosa. Ou seja, procurar a justiça. Procure uma delegacia de polícia, se for o caso, faça um boletim de ocorrência, procure o Ministério Público, procure a Defensoria Pública ou procure a OAB de São Paulo. A gente está ali para receber também essas demandas. Tá certo, doutora, o nosso tempo é curto, mas muito obrigada pela sua participação, que a senhora possa voltar mais vezes aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, para a gente Ana. voltar a conversar sobre esses assuntos. Agora, nós temos a mensagem musical cantada por ele, Daniel Salles. No meio da noite, madrugada fria, uma vontade de acordar. Volume no peito que crescia feito bolo de maracujá. Sintomas visíveis de uma alegria que não cabia em mim e que ainda me acomete, me remete sempre a cantar. Na Bíblia eu li, um homem coxo foi curado e se pôs a dançar.
quase explodindo de alegria, sua cura teve de contar. Um tipo de cardiomegalia santa, inflando o coração, que não se aguenta na presença do Senhor, que lhe injetou no peito a salvação. Quem recebeu a graça só consegue amar, pois sente o calor da chama viva a queimar. O coração que cresce agora quer compartilhar, pois sente que é nascido em Deus pra doar amor. Difícil conter o que acontece ou mensurar ao certo a reação. Não fica parado nem calado quem foi salvo da condenação. Sintomas visíveis da justiça santa sem mérito em mim. E esse feito foi perfeito, não tem jeito, enche o peito do amor que não tem fim. Quem recebeu a graça só consegue amar, pois sente o calor da chama viva a queimar. O coração que cresce agora quer compartilhar, pois sente que é nascido em Deus pra doar. Quem recebeu a graça só consegue amar, pois sente o calor da chama viva a queimar. O coração que cresce agora quer compartilhar, pois sente que é nascido em Deus pra doar amor. Tá certo, você acabou de ver aí Daniel Salles, daqui a pouco ele volta com mais música para você. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para nossa direção, onde mesmo que vai estar a Caravana Novo Tempo nesse fim de semana? Roda o VT. A Rede Novo Tempo não para de crescer. Já estamos presentes em 13 países e mais de 800 cidades somente no Brasil. São mais de 240 milhões de pessoas alcançadas através da TV, rádio e internet. Mas não queremos parar por aí. Ainda existem muitos que precisam ouvir uma mensagem de amor, carinho e esperança. Nós queremos fazer parte do seu dia a dia por meio dos nossos apresentadores e cantores. E também queremos que você faça parte da nossa família. Por isso, vamos aí na sua cidade. Caravana Novo Tempo. Não perca! É isso aí, Goiânia. Esperem, porque pastor Gilson Brito e muito mais estarão aí na sua cidade, aí na sua região. Quem for aí da região, corre para lá, para o endereço que apareceu aí. A programação da TV Novo Tempo está aparecendo toda hora, que eles vão estar aí e vai ser uma bênção com certeza. Agora vamos para os nossos abraços da noite. Para Eliana Matos, esse programa é o melhor desse canal, tinha que ser todo dia. Olha, eu não sei, Eliana, se a gente fala a mesma coisa, que a produção aqui é intensa, viu? Acho que 2 vezes por semana, acho que já está de bom tamanho. Mas olha, a Helenice Barros também manda abraço para mim, para meu esposo Elisandro e meus filhos Andreina, Diogo e Ellen, aqui de Praia Grande, São Paulo. Beijos para todos
todos da Novo Tempo. A Manu Silva também está aqui com a gente. Oi, o programa com um assunto importante. Pode mandar um abraço para minha mãe, Antônia, que curte todos os programas da Novo Tempo? Antônia, um abraço para você. Somos de São Paulo, vamos ficar ligadas para ouvir também o Daniel. Daniel, um abraço para ele também. Deus abençoe vocês. Abraço para todo mundo que está participando com a gente do Facebook, Instagram, todas as nossas redes sociais. Agora a gente vai para um intervalo. Já, Pastor Gilson Brito com vocês. É isso aí, vamos para o intervalo e voltamos em 2 minutos. Bendito seja o nome do Senhor. Além dos fatos, ao vivo. Assim que é bom, não é? É muito bom estar com você mais uma vez. Boa noite para você que está nos assistindo nesta quinta-feira, ao vivo. E bom dia para você que está vendo a reprise na sexta-feira de manhã. Seja de noite ou de dia, é muito bom estar na sua companhia. Olha aí, até rimou, não foi? Hoje eu tenho que falar um pouco mais mansinho. Eu também nem posso sorrir. Eu espero que você não durma por causa disso. É que na última terça-feira, eu vou lhe contar isso, você é meu amigo, eu vou lhe contar. Na última terça-feira eu fui ao dentista fazer uma revisão de uma cirurgia odontológica que eu havia feito há 3 meses. E ele descobriu que a cirurgia estava um pouquinho aberta. Então ele tirou um pouquinho de gengiva de um lado para fazer um enxerto do outro lado. De modo que eu estou aqui com a boca costurada por dentro. Por isso eu tenho que falar mansinho e não posso sorrir. Não sei se você está notando, está até um pouquinho inchado aqui do lado, mas nem por isso eu perco o meu charme, não é? Ó, não posso sorrir, tá vendo? Mas tá bom, que o Senhor tenha misericórdia, não é? Dessa pobre e convencida alma. Muito bem, mas olha, vamos lá, eu preciso lhe mostrar a revista Verdades para o Tempo do Fim. Nós sempre temos apresentado aqui no programa Além dos Fatos, e isso é um presente que a gente carinhosamente oferece para você. Se você ainda não solicitou, entre no blog do nosso programa, faça o pedido e nós vamos lhe mandar com todo o carinho. Essa é uma forma que nós temos de lhe orientar no estudo da Palavra do Senhor. Aproveito também para mandar um abraço para os Valentes do Rei, um grupo de evangelistas voluntários. Eles estiveram aqui na Novo Tempo no último domingo, passaram o dia aqui numa programação especial. Eles estão se preparando para seguirem fazendo evangelismos, anunciando a palavra de Deus no Rio de Janeiro. Um grande abraço para os Valentes do Rei, pastor Marcelo Cássio e todo o grupo, esses que estiveram aqui na Novo Tempo no último domingo. Que Deus abençoe muito vocês. E como a Ana já disse, no próximo sábado, pela graça de Deus, nós estaremos em Goiânia com a caravana Novo Tempo. Vai ser uma alegria encontrar você aí em Goiânia, tá bem? Vamos orar para nós iniciarmos nosso tema bíblico de hoje. Pai querido, ó Deus, por Tua bondade eu te peço, Senhor, que Tu nos ilumines agora ao abrirmos e estudarmos um pouco Tua palavra, a fim de que tenhamos compreensão da Tua mensagem. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem, mas antes que eu me esqueça, e às vezes a gente deixa para o final e pode esquecer, não é? Então, antes que eu me esqueça, eu quero fazer aqui, em nome do cristianismo, inclusive do cristianismo que nós pregamos aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, eu quero fazer um pedido de perdão a Keilane e a sua família. Você que sofreu recentemente, foi vítima, não é? De um ato de intolerância religiosa por parte de 2 homens que se apresentaram como cristãos, mas não agiram como tais. Que Deus realmente possa abençoar você, Keilane, não é? Que Deus abençoe você e que a luz do Senhor cada dia possa ser mais intensa na sua vida e faça de você uma grande mulher. Fica, portanto, aqui registrado o nosso pedido de perdão em nome do cristianismo, tá bem? Para você e para a sua querida família. O texto bíblico está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Se você tem aí sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9.
Essa, em realidade, é uma parábola, uma história que Jesus criou e contou. Quando Jesus falava através de parábolas, ele estava usando um recurso que fosse para as pessoas compreenderem com mais facilidade. Jesus normalmente criava histórias que tinham alguma coisa a ver com o cotidiano das pessoas, a fim de que elas entendessem a mensagem que ele queria transmitir. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, é a parábola do fariseu e o publicano. Está escrito assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus conclui dizendo assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito interessante, não é? Esta parábola contada pelo nosso mestre. Jesus fala, como eu disse aqui, de um homem fariseu e outro publicano. Só para a gente entender um pouquinho. Os fariseus, eles surgiram a princípio como um grupo, um partido político. Com o tempo, eles foram cada vez adquirindo uma característica mais religiosa, ao ponto de se tornarem mais uma entidade, uma instituição religiosa do que política. A palavra fariseu significa separado. Eles eram considerados separatistas. A ideia, assim, de que eles estavam se separando das pessoas comuns, que viviam uma vida que não era de obediência a Deus, de acordo com o entendimento deles. Então, eles se separavam e se tornavam uma classe especial no que diz respeito à piedade, à devoção a Deus. Seria uma espécie, assim, de uma elite religiosa. Enquanto que os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Como naqueles dias o Império Romano dominava o mundo, e inclusive Israel estava sendo subjugado pelos romanos, os publicanos, eles cobravam impostos dos judeus, em nome do Império Romano. E normalmente os publicanos, eles eram judeus. Por isso eles eram extremamente odiados pelo seu próprio povo. Eles eram considerados traidores da nação. Então, conforme nós lemos, Jesus diz que 2 homens vão ao templo a fim de orar. Olha um detalhe interessante. Esta parábola do fariseu e do publicano parece uma nova versão da parábola do filho pródigo e seu irmão mais velho. Está aqui em Lucas capítulo 15. É possível que você conheça a parábola do filho pródigo, a mais conhecida da Bíblia. No caso, o fariseu representa o irmão mais velho do filho pródigo, enquanto que o publicano representa o próprio filho pródigo. O fariseu é aquele que é arrogante, que se sente dono da verdade, que acha que tem algum mérito diante de Deus, que é superior ao outro. Enquanto que o publicano, representando o filho pródigo, seria aquele que reconhece seu pecado, reconhece sua fraqueza e se coloca nas mãos de Deus em busca da sua misericórdia. Os fariseus, eles se viam como modelos de virtude, eles se consideravam pessoas espiritualmente falando superiores e por isso eles achavam que podiam desprezar os outros, aqueles que não seguiam o conceito de justiça que eles tinham. Bom, na sequência Jesus diz que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Em realidade, quando ele está dizendo assim, ó Deus, graças te dou, na prática é como se ele estivesse dizendo, ó Senhor, o Senhor deve estar muito feliz comigo, porque eu sou diferente, né? Porque eu sou especial, porque eu só lhe trago alegria. Eu não sou como os demais homens, eu não sou como o resto das pessoas.
porque eles são roubadores, eles são injustos, eles são adúlteros. Olha só, se acha muito santo e com um espírito assim de crítica, desprezando os outros. E nem mesmo, ele disse, eu sou como esse publicano. Eu jejum, ele diz, 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Primeiro ele aponta os erros dos outros e depois ele começa falando de suas próprias virtudes e se exaltando diante de Deus. Enquanto que o publicano, por outro lado, de Jesus, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Observe que interessante. Enquanto o fariseu se considerava santo e ele se exaltava na presença do Senhor e se colocava como merecedor das graças e das bênçãos e do favor de Deus e se sentia superior a todos os outros, por outro lado, o publicano, ele se coloca diante de Deus como um pecador e ele vai ao templo com o propósito de confessar ao Senhor. E enquanto confessa seu pecado, ele clama pela misericórdia de Deus. E ele se coloca como estando abaixo dos outros homens. Veja o contraste entre o fariseu e o publicano. E a conclusão de Jesus é inevitável. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Ou seja, o publicano que se colocou como pecador, que clamou pela misericórdia de Deus, que se humilhou, Jesus disse, ele volta justificado, ele volta perdoado, ele recebe a graça, a misericórdia, o favor de Deus e é abençoado por Deus. No entanto, o outro, ou seja, o fariseu arrogante, que se julga muito santo, melhor do que os outros, Jesus diz, esse volta para casa não tendo recebido a bênção do Senhor. E então Jesus diz, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O nosso programa hoje está girando em torno deste assunto da intolerância religiosa. Intolerância em todos os sentidos, mas eu quero me prender um pouco mais nessa questão da intolerância religiosa. A intolerância religiosa, como já foi dito aqui, inclusive pela doutora Damares, ela vem como consequência da pessoa ter uma tendência ao fanatismo, ao extremismo. No momento quando você passa a ter um certo fervor irracional, isso leva a ter uma atitude de intolerância para com o semelhante que tem um pensamento diferente do seu. É muito comum a gente ver, e eu não vou me empreender agora essa questão da intolerância num contexto assim mais global, mas pensando um pouco mais na realidade do nosso país, do nosso Brasil. É muito comum a gente ver uma atitude de intolerância mesmo entre cristãos, de cristãos para com cristãos. E geralmente esse tipo de atitude, como já disse, é fruto de uma tendência de um certo fanatismo. Veja, para você me entender bem, eu inclusive gosto de dizer que não basta ser um crente, um cristão. Quando eu digo crente, me refiro à pessoa que crê em Deus, independentemente de ser um cristão da Igreja Adventista, ou Batista, ou Católico, ou Assembleia de Deus, enfim. Eu gosto de dizer que não basta ser um crente, é preciso ser um crente quente. Quando eu digo um crente quente, eu quero dizer que nós devemos assumir nossa fé, assumir nosso cristianismo, viver o Evangelho conforme nós compreendemos como fruto de nosso estudo da Palavra de Deus. Não basta ser crente, é preciso ser um crente quente. Agora vem o detalhe, não pode ferver. Quando ferve, vira fanático. O fanatismo é um fervor irracional. Veja como são as coisas. O inimigo de Deus, ele vai fazer de tudo para manter o homem, e mesmo aquele que se declara cristão, que se considera cristão, o inimigo faz de tudo para nos levar a um cristianismo inoperante, infrutífero, um cristianismo que seja meramente formal, um cristianismo que seja nominal.
Um cristianismo lento, como diz o povo, devagar, quase parando. Um cristianismo que, em realidade, é condescendente com o pecado, com o mundo, no sentido assim de um mundo separado de Deus, alienado da vontade de Deus. O inimigo faz de tudo para levar os cristãos a esse tipo de cristianismo, que numa linguagem bíblica, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 3, seria dizer assim, um cristianismo de mornidão. Mas se o inimigo não conseguir nos manter nesse cristianismo morno, ele vai tentar nos levar para o outro extremo, que é o cristianismo de um fervor irracional, seria o fanatismo. Compreende? O inimigo é assim, ele vai fazer de tudo para que nós não tenhamos uma vida cristã equilibrada, para que você não seja um crente quente. Ou ele vai tentar manter você na mornidão, ou ele vai levar você para o outro extremo, para o fanatismo, para o fervor irracional. O desejo de Deus, obviamente, é que nós tenhamos um cristianismo equilibrado. O verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, é aquele do qual nós não temos com que nos envergonhar. O cristianismo bíblico, ele é equilibrado, ele é racional, ele é inteligente. O cristianismo bíblico, inclusive, inclui o respeito para com o nosso semelhante, óbvio. Né? Tanto o semelhante que pensa como nós, como o semelhante que pensa diferente de nós. O fato de você respeitar alguém que pensa diferente de você não significa que você está concordando com a pessoa. Nós temos o direito de discordar do que as pessoas pensam, do que elas falam, do que elas fazem. Mas todos nós, e em especial nós cristãos que conhecemos o Evangelho bíblico, nós temos o dever de respeitar todas as pessoas. O problema é quando muitos cristãos eles saem de ser um crente quente e aí eles fervem, aí eles passam do ponto, aí realmente não é legal, aí é o fanatismo. O fanático, ele tende, assim como os fariseus no caso da parábola de Jesus, ele tende a se achar muito santo e, consequentemente, ele olha os outros com desprezo. Normalmente, o fanático tem uma língua muito ferina, ele é muito crítico, é muito azedo, é muito intolerante, não só em atos, mas também em suas palavras. Outro ponto, geralmente o fanático, ele gosta muito de exibir sua espiritualidade. Os fariseus faziam exatamente isso. Eles gostavam de orar em praças públicas para chamar a atenção das pessoas. Eles se colocavam assim como modelos, como exemplos, e eles se esforçavam para publicarem, para exteriorizarem essa espiritualidade deles. O que evidentemente é uma grande tolice, porque quando a espiritualidade é verdadeira, ela aparece naturalmente. A genuína espiritualidade é como um perfume que não pode ser ocultado. Se você está usando, as pessoas percebem que você usa. Quando você realmente é uma pessoa espiritual, repito, você não precisa se esforçar para mostrar a espiritualidade. Eu estou me lembrando agora de uma vez, isso já tem bastante tempo. E essa é uma história assim um pouco chata de contar, porque de repente alguém que me conhece pode estar assim tentando agora descobrir de quem que eu vou estar falando. Mas por favor, não faça isso. Até porque tem um detalhe. Se você me conhece, sabe, eu já trabalhei em diversos lugares, em diversas igrejas aí pelo Brasil. Então, você não fique tentando imaginar aí a respeito de quem eu estou falando, tá bom? Até porque, de repente, essa pessoa talvez até já nem viva mais. E, aliás, se está vivendo, tomara que não esteja assistindo Além dos Fatos hoje, né? Bom, mas é assim. Você sabe qual o primeiro livro da Bíblia? Chama-se Gênesis, não é? E o significado da palavra Gênesis, sabe qual é? Gênesis significa começo, origem. E você sabe qual é o segundo livro da Bíblia? Êxodo. E o que significa Êxodo? Significa saída. No caso do livro do Êxodo, é uma referência à saída do povo de Israel do Egito para a Palestina. Então, é o Êxodo. Por isso que a gente fala êxodo urbano, quando as pessoas estão saindo da cidade, ou êxodo rural, né? Quando estão deixando o campo. Bom, um dia eu estava, depois de um culto, saí de uma igreja, e um senhor se aproximou de mim. Este senhor, ele tinha assim essa característica de gostar um pouco de exibir sua espiritualidade.
E muitas vezes ele usava termos assim bíblicos. Realmente lia bastante a Bíblia, né? E não tenho problema nenhum com pessoas que, na sua conversação do dia a dia, fazem referência à Bíblia, muito pelo contrário, né? E tem gente que, de tanto estudar a Bíblia, e torna-se uma pessoa tão espiritual que, naturalmente, na sua conversação, ela usa expressões e termos bíblicos. Quando tudo é natural, não há nenhum problema. O problema é quando algumas pessoas forçam a barra para tentar, assim, parecer mais espiritual. E este senhor tinha essa característica, não só eu, mas outras pessoas percebiam. E um dia, quando eu estava, depois de um culto lá, ele se aproximou para conversar comigo. E ele começou a conversa assim: pastor, no Gênesis da minha experiência cristã, e eu pensei, que negócio é esse? No Gênesis da minha experiência cristã. E demorei um pouco para entender o que ele queria dizer. Na verdade, ele só estava querendo dizer assim: olha, pastor, quando eu conheci a igreja, ou então quando eu conheci Jesus, quando eu me converti, bem mais simples de falar, não é? Mas ele veio no Gênesis da minha experiência cristã. Aí eu ouvi um pouquinho, mas eu confesso para você que a prosa estava ruim. E aí me veio uma ideia, e eu realmente estava ocupado, e eu disse para ele assim: irmão, o senhor me dá licença que está na hora do meu êxodo. E aí, eu me mandei. Ele entrou com Gênesis e eu saí com Êxodo. Mas é assim, cuidado. Você e eu, nós não precisamos forçar a barra para revelar a nossa espiritualidade. Se nós somos realmente pessoas espirituais, isso naturalmente é visto e é percebido pelas pessoas. Mas geralmente os fanáticos, eles tendem a forçar um pouco a barra nesse sentido. Outra característica daqueles que são meio fanáticos, geralmente eles associam cristianismo e consagração com um certo ar de tristeza, de melancolia. Os fanáticos, de modo geral, eles tentam passar essa ideia de que são pessoas extremamente preocupadas, que vivem tristes por causa da condição do mundo. E geralmente, quando eles veem um cristão um pouco mais feliz, sorridente, alegre, eles já tendem a pensar assim: ah, esse aí não é consagrado, não. Esse aí não está se preparando para o fim. E aí, uma vez, inclusive, conversando com uma pessoa desse jeito, eu estava explicando para ela que nós cristãos devemos ser pessoas alegres, felizes, tudo bem, que há muitas coisas tristes nesse mundo, que nos deixam tristes, mas, por outro lado, a presença do Senhor em nós nos dá alegria, nos dá paz, nos dá esperança. Por isso o povo de Deus deve ser um povo alegre, um povo sorridente. Aí essa pessoa com a qual eu conversava me disse assim: mas pastor, a Bíblia diz que Jesus era um homem de dores. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Claro que Jesus, lá em Isaías 53, diz que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer, mas ali Isaías está se referindo aos últimos momentos da vida de Cristo, quando ele sofreu tanto por nós. E é verdade que a Bíblia diz também que em algum momento Jesus chorou, mas, por favor, Jesus não vivia chorando. Jesus não era um homem triste, Jesus não vivia cabisbaixo, com cara de fome, de angústia, claro que não. Jesus vivia de cabeça erguida, Jesus era alegre, Jesus era feliz. Até porque essas pessoas que vivem cabisbaixas aí, com essa cara de fome, de tristeza, porque querem passar uma ideia de consagração, elas não estão atraindo gente para o reino de Deus. Nós atraímos pessoas para o reino de Deus quando as pessoas percebem que nós somos felizes pela presença de Jesus em nosso coração. Outra característica dos fanáticos, eles gostam muito de questões assim sensacionalistas. Eles gostam de notícias bombásticas. Esse é outro ponto. Quer ver uma outra característica do fanático? O fanático é assim: quando ele se impressiona com algum texto bíblico e ele resolve, em cima desse texto, criar uma doutrina, e ele apresenta essa doutrina para os seus irmãos, para a sua igreja, e a igreja não concorda com ele, então a tendência dele é desprezar os que não concordam, porque o fanático, normalmente, ele se sente dono da verdade. Você acredita que existem cristãos que até acham que de uma determinada igreja não deve se referir aos outros membros de outra igreja como sendo irmãos? Se de repente um adventista diz nossos irmãos católicos, nossos irmãos batistas, nossos irmãos da igreja da Assembleia de Deus, de repente algum adventista ou membro de alguma outra igreja, não importa qual seja, começa a pensar assim, que nós não podemos nos referir a pessoas de uma outra denominação como sendo nossos irmãos. Oh, que bobagem!
Nós somos todos irmãos, sim, em Jesus Cristo. Você já parou para pensar como que Deus vê os homens? Será que quando Deus olha para nós, Ele fica pensando, ali estão judeus, ali estão católicos, ali estão protestantes, ali estão budistas, ali estão muçulmanos? Deus não faz distinção de etnia, de nacionalidade, de cor da pele. Deus não faz distinção de pensamento político, pensamento filosófico, pensamento religioso. É assim. Quando Deus olha para os homens, Deus vê todos os homens como seus filhos, filhos amados. E o desejo de Deus é revelar-se para todos esses homens, através de sua palavra, através da natureza, através de pessoas convertidas, verdadeiramente consagradas ao Senhor, que são usadas por Deus para levarem a palavra de Deus a esses seus filhinhos. Esse é o desejo de Deus. É assim que Deus olha para você, é assim que Deus olha para mim. O Senhor quer comunicar a todos os seres humanos do mundo, não importa onde eles vivam, não importa qual seja o pensamento deles, a ideologia deles, para todos os seres humanos, o Senhor quer comunicar as boas novas de salvação. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu só por uma classe de pessoas, por um grupo de gente. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por todos. Você conhece o texto bíblico? João capítulo 3, verso 16. Esse é o verso mais conhecido da Bíblia, não é? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, Deus amou ao mundo. Significa as pessoas, a todas as pessoas, para que todo aquele, independentemente de quem seja, que nele crê, que crê em Jesus Cristo como Salvador pessoal, não morra, mas tenha a vida eterna. Você talvez esteja pensando assim, pastor, você está dizendo que todos os caminhos levam a Deus? Não, não é isso que eu estou lhe dizendo. É politicamente correto falar assim, mas o meu compromisso com você não é falar o que é politicamente correto. O meu compromisso com você é falar o que é biblicamente correto. E segundo a Bíblia, não são todos os caminhos que levam a Deus. E você me dirá, então, pastor, como que eu vou saber? Você e eu sabemos qual é o caminho de Deus através da palavra do Senhor. Então eu quero insistir com você, estude a sua Bíblia. Muitas pessoas usam a Bíblia, mas nem todas estudam a Bíblia. E nem todas obedecem e vivem segundo a palavra do Senhor. O meu estímulo para você, para que você encontre qual é o caminho de Deus, para que você receba essa revelação de Deus e seja abençoado por Ele, para ter um verdadeiro cristianismo, um cristianismo equilibrado, do qual nós não temos com que nos envergonhar. O caminho é nós nos voltarmos à palavra de Deus, estudarmos, e pelo poder de Deus, através da obra do Espírito Santo em nossa vida, procurarmos praticar a sua palavra. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 18, está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o caminho do justo é como a luz de um novo dia. Surge discretamente, mas logo o dia está claro, está maravilhoso, está iluminado. Se você buscar a Deus, estudar a sua palavra com oração e sinceridade, então o Senhor, através do Espírito Santo, vai se revelar a você. E você vai encontrar o caminho do Senhor e será um cristão feliz, equilibrado e abençoado. O Daniel Salles vai cantar mais uma vez. E essa música fala sobre a maravilhosa graça do Senhor. A graça que nos alcança e que nos transforma. Essa graça é o amor, é a misericórdia, é a bondade de Deus. Deixe ser alcançado por esta graça. Em seguida nós vamos orar. A sensação de culpa, a graça e a humana ingratidão, a graça e a estúpida arrogância.
São coisas mutuamente exclusivas que impediriam toda santificação e matariam o fruto do Espírito. Não viveriam no mesmo coração. Mas quando a graça invade a nossa vida e ocupa o templo do Espírito de Deus, expulsa as trevas que corrompem e aprisionam, traz liberdade, dá-nos paz, garante o céu. A graça e a incerteza de estar salvo, a graça e o medo da condenação, a graça e o espaço dado ao erro, a graça e a alma sem submissão. São coisas mutuamente exclusivas que impediriam toda santificação e matariam o fruto do Espírito. Não viveriam no mesmo coração. Mas quando a graça invade a nossa vida e ocupa o templo do Espírito de Deus, expulsa as trevas que corrompem e aprisionam, traz liberdade, dá-nos paz, garante o céu, traz liberdade, dá-nos paz, garante o céu. Maravilhosa graça. Seja louvado o nosso Senhor, não é? Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso. Cada dia Ele guia os nossos passos. Ele é tão paciente, não é? Ele é tão generoso. E se o Senhor age assim conosco, com tanta bondade, com tanta misericórdia, tanta paciência e graça, porque nós, seus filhos, agiremos uns com os outros de maneira diferente. Quando a graça de Deus verdadeiramente inunda o nosso ser, como cantou Daniel, quando invade o templo de nossa alma, então nós passamos a olhar as pessoas com outros olhos. Nós olhamos as pessoas com os olhos de Deus. E creia no que eu estou lhe falando. Quando Deus vê os homens, para Deus, todos eles são seus filhinhos queridos. A todos eles o Senhor quer se revelar, porque a todos eles o Senhor quer salvar. O meu apelo e meu convite para você nessa hora, aceite a graça de Jesus. Volte-se à Bíblia, estude a palavra do Senhor. Na palavra de Deus você vai encontrar o cristianismo equilibrado. Você será uma pessoa feliz e a sua vida será uma bênção para os seus semelhantes. Você vai viver para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Esse é o desejo do seu coração. Eu quero nessa hora orar com você. Vamos pedir a Deus que nos dê essa graça que nos transforma. Pai querido, ó Deus amado, Tu sabes, Senhor, há tanto desequilíbrio por este mundo.
e, lamentavelmente, muitas vezes, manifestando-se na vida daqueles que se apresentam como cristãos. Ó Deus, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos e amarmos Tua palavra, para que a Tua graça inunde o nosso ser e nos transforme, e que nós vejamos os homens com os Teus olhos. Nós nos colocamos, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Guarde no seu coração o que a Bíblia diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Fique na bênção do Senhor. Um abraço. Tchau.